da aprendizagem. Então, como é que o nosso cérebro aprende? E diante desse conhecimento, como que a gente expande isso para o nosso aluno? Como é que a gente faz com que essa prática na sala de aula seja diferenciada? Minutos antes de começar, nenhuma trouxe, né, uma questão importante do quanto há diversidade na sala de aula hoje. Uns já leem e escrevem, outros ainda não. Uns já conseguem ter um certo andamento, né, com as questões pedagógicas, e o outro ainda está engatinhando em todo o processo. Então, nós temos muitas situações diferenciadas dentro da sala de aula. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre como o cérebro aprende. Vocês sabem, eu sempre digo isso, né? Eu não tenho uma receita. E nós, enquanto professores, nós não temos também uma receita certa, que aquilo vai funcionar, que aquilo vai dar certo. Por quê? Porque o outro, né, a outra pessoa que está recebendo essa aprendizagem é um outro cérebro. É um cérebro que tem caminhos neurais muito diferentes. Então, se nós temos uma turma com 20 alunos, são 20 cérebros diferentes. Se nós temos uma turma com 30, são 30 cérebros diferentes. Então, a forma de se pensar isso, né, tem que ser uma forma que possa contemplar o que de fato acontece. Quando nós vamos para as teorias da aprendizagem, quando olhamos para o Piaget, para o Vygotsky, para o Vallon, para tantos outros pensadores, cada um fala uma coisa e uma coisa importante que a gente coloca na nossa praxis pedagógica, né, que é no dia a dia. E quando nós olhamos a interface de todos esses pensadores com que a neurociência já descobriu, a gente vê que todos esses pesquisadores falam coisas que são, de fato, comprovadas pelos estudos do cérebro. Então, quando o Piaget diz, nós nos desenvolvemos em fases, e a gente começa a partir da informação sensorial até a abstrata. Quando ele fala isso, há quanto tempo atrás, nós agora sabemos que o Piaget, de fato, ele estava falando uma grande verdade, né? Aquilo que ele intuiu, aquilo que o Piaget fez através da observação das filhas, a neurociência hoje é capaz de provar que, é verdade. O Piaget disse assim, que nós nos desenvolvemos a partir das circunstâncias sensoriais, né? E temos as fases, temos a fase sensório-motora, pré-operatória e assim por diante. Então, nós partimos das informações sensoriais, daquilo que eu pego, daquilo que eu vejo, que eu sinto cheiro, né? Que eu realmente tenho uma relação. Para quê? Para uma situação abstrata. Do ponto de vista da neurociência, a gente traduz a fala do Piaget pela seguinte informação: o cérebro ele se desenvolve de trás para frente. E o que é isso? Atrás, toda a parte do fundo do cérebro, ela faz o quê? Ela cuida dos 5 sentidos, da parte sensorial, da parte motora. E a partir do momento que eu faço o fundo do cérebro, eu consigo o quê? Estabelecer rotas neurais para garantir que essa parte amarelinha do cérebro funcione bem, que é essa parte mais abstrata, tá? Então, vamos lá, só resumindo essa parte, O Piaget dizia que a gente se desenvolve a partir das informações sensório-motoras. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos o quê? Partindo desse concreto e avançando para situações abstratas. E hoje, isso Piaget disse lá em 1800. E hoje nós o quê? Nós sabemos que o cérebro se desenvolve de trás para frente, que a parte do fundo do cérebro é a parte primeira a ser formada, as conexões neurais, para depois avançar para a parte da frente, a parte mais frontalizada. E aí nós vamos
puxar da memória, quem já ouviu, a Clélia já ouviu, a Jennifer já ouviu, a Rô já ouviu, a Lucimara já ouviu, né? Vocês vão puxar da memória. O que é todas essas partes do cérebro? A verdinha é os olhos, que chama lobo occipital. Essa parte aqui laranjinha, que fica mais ou menos, né, próximo das têmporas, é o lobo temporal. A parte vermelhinha, o lobo parietal, que cuida do motor, né? A temporal do som, eu acabei não falando. E a área amarela é a área do juízo. Por que do juízo? Porque é a área que a gente pensa mais, que é aquela área que tem o julgamento. Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu não posso? Eu costumo dizer que a minha área amarela é minha área que não me deixa sair pelada pela rua em dia de calor, entendeu? Porque a vontade é sair sem roupa, né? Naquele calor danado. Então, essa área amarela é a área do pensamento, da abstração, do sentimento, coisas abstratas são decodificadas na área amarela, que é o lobo frontal. Então, toda a fala do Piaget hoje é uma fala muito circunstanciada e é uma fala muito apoiada pela neurociência, que já descobriu isso. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é que a neurociência já sabe que pode nos ajudar no chão da sala de aula, né? E esse é um conteúdo para um professor que se interessa, né? A Neilma colocou aqui minutinhos antes. Olha, minha tristeza é, eu vim de uma reunião com professores e tem muitos que nem se interessam, que simplesmente falam, ai, deixa assim que o ano que vem outro pega. Não é assim, né? Uma criança que não está aprendendo, que não está se desenvolvendo, não é empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Falar, não é o ano que vem, né? A professora se vira, vai aí para frente que se vira. Não. Se a gente viu que tem um aluno que não está com o conhecimento que deveria estar para aquela faixa etária, para aquele ano escolar, nós precisamos voltar, retroceder. Se nós temos um aluno lá no quinto ano que ainda não dominou a escrita, que ainda não sabe ler, nós precisamos voltar, né? Não é simplesmente falar, ah, isso não é comigo e deveria já ter sido estabelecido lá nos anos iniciais. Não, chegou e eu preciso realmente olhar para isso com cuidado. Do ponto de vista da neurociência, da educação baseada em evidência, que é essa educação que a gente fala que tem prova, né? Educação baseada em evidência são os estudos em educação que têm prova, que eles se sustentam. Então, os estudos hoje em neurociência são amplos e já descobriram muitas coisas. Isso do Piaget é uma delas. Eu vou contar ao longo da nossa conversa outras coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês? Ó, de nada adianta a gente ouvir tudo isso do Piaget se a gente não consegue fazer a transição desse conhecimento para a sala de aula. Então, eu tenho o primeiro momento, que é a teoria da aprendizagem. E aqui a gente está falando de um grande pensador, que é o Piaget, né? O Piaget, que escreveu sobre o construtivismo, que o construtivismo foi muito deturpado, né? As pessoas, cada uma entendeu de um jeito o construtivismo, mas foi ele que começou a falar sobre isso, sobre essa importância. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, nós vamos falar o quê? Ó, da neurociência, que a neurociência já viu que o Piaget está coerente, que o Piaget é uma situação. E o terceiro ponto é o que eu faço com isso? E daí? Eu já sei que Piaget fez e estava certo, todas as inferências que ele postulou, a neurociência já veio e já confirmou que, ó, realmente é isso, mas e no chão da sala de aula? O que eu faço com isso? Então, eu vou contar. O que nós vamos fazer com isso no chão da sala de aula? Essa criança que está com você,
e não escreve ainda, não adianta você, lá no 5º ano, pedir para ela escrever o nome dela 100 vezes na folha, pedir para ela ler um livro, expor essa criança para ler alguma coisa na lousa. Não adianta. Por quê? Porque ela não aprendeu. Então, nós vamos ter que construir o quê? A base. E a base vai ser construída como? Com estratégias que trabalhem o fundo do cérebro. Então, essa criança que ainda não leu na 5ª série, o que, que nós podemos fazer? Ó, vamos pensar no olho. Vamos apresentar as letras. Vamos apresentar as letras cursiva. Vamos apresentar a letra em tipo bastão. Vários tipos de letras. Vamos apresentar as letras pequenas, letras grandes. Vamos apresentar essas letras em EVA, essas letras escritas no chão, escritas na lousa, escritas no caderno dele, escrita em folhas coloridas. Então, nós vamos colocar o processamento visual. Primeira coisa, vamos melhorar a qualidade da entrada da informação, né? A informação, ela entra no cérebro, e aí ela vai ser processada, e depois ela vai sair. Toda vez que a informação entra no cérebro, esse movimento de entrada é chamado de input. Então, a informação entrou no cérebro. Ela vai ser tratada e quando ela sai é output. Então, vamos pensar nos olhos. Depois, como é que a gente pode agregar valor a essa estratégia? Trazendo som das letras, som de palavras desconhecidas, aumentando o repertório, trazendo música, poema, poesia. Vamos melhorar a qualidade desse som, essa consciência fonêmica, né? E depois, na realidade, não é. Aqui a gente pode ainda pensar na consciência fonológica, para depois pensar na fonêmica. A fonológica é a mais simples, é aquela que faz a distinção das rimas, que faz a distinção das sílabas complexas, tá? E nós podemos agregar aqui para essa criança da 5ª série, que ainda não domina a leitura e a escrita, podemos agregar situações motoras, como fazer o alfabeto com o corpo, fazer, né, as letras no chão, andar em cima das letras. Cuidado, que esse processo de andar em cima das letras precisa andar na mesma direção que a gente escreve, porque senão aprende errado, depois escreve espelhado. Então, vai fazer o R, então vai começar com o corpo em cima do R, do mesmo jeito que nós escrevemos no papel. Então, fizemos o fundo, fortalecemos esse fundo, aí sim a gente pode explorar as estratégias um pouco mais abstratas. Então, é preciso construir caminhos no cérebro do nosso aluno. Não adianta cobrar alguma coisa que ele não tem. Vou dar um exemplo bem simples para a gente entender, ó. E um exemplo bem fácil também. Imagina uma casa. Uma casa, nós temos o quê? Nós precisamos ter o alicerce dessa casa. Não precisamos construir um alicerce sólido, porque depois nós vamos erguer essas paredes. Então, a mesma coisa é o nosso aluno. Ó, o alicerce da casa é o fundo do cérebro. Precisamos ter um alicerce forte. Porque se a gente quiser subir um andar, 2 andares, 3 andares, nós temos alicerce. O que está acontecendo com a educação hoje? Quem são essas crianças que estão chegando para a gente e não sabem aquilo que elas deveriam saber? São crianças sem alicerce. Então, a gente precisa dar o alicerce. E aí vocês vão me falar assim, mas como eu faço isso? Eu tenho 30 crianças, dessas 30 na minha sala, 5 estão dessa forma, as outras 25 estão bem. Como nós vamos fazer, então? Primeiro, vamos fazer a sondagem, olhar, fazer o diagnóstico. Vamos colocar essas crianças para uma aprender com a outra.
nós podemos fazer pequenos grupos. Quando usamos grandes grupos, se preparem para confusão, tá? Grandes grupos trabalham habilidades socioemocionais, não trabalha conteúdo, porque grandes grupos brigam, grandes grupos, uns querem uma coisa, outros querem outra, grandes grupos vão trabalhar com democracia, vão trabalhar com gestão da emoção, vão trabalhar com empatia, com respeito. Quando você, professor, for usar uma estratégia com grandes grupos, saiba que você precisa mediar conflito. Isso é situação sine qua non, tá? Tenha um conteúdo um pouco mais raso, né? Um conteúdo que seja mais fácil e fique pronto para mediar conflito, porque grandes grupos significa isso. E aí vocês podem me falar, ai, Mel, nem vou trabalhar com isso, vai dar um trabalho, e eu vou dizer, gente, precisa trabalhar com isso, porque a habilidade socioemocional é condição para a aprendizagem dos nossos alunos. Hoje nós precisamos pensar num ambiente que seja favorável. Ninguém aprende com quem não gosta. Ninguém aprende numa sala de aula que não gosta, que não se sente acolhido, que não se sente pertencente. Então, nós precisamos criar um clima. E nós precisamos vencer as panelas. Que são as panelas? Aqueles grupinhos que só ficam ali, que só querem fazer com eles. Faz sorteio, dá número, né? Dá número até 4 para a sala inteira. 1, 2, 3, 4. Junta todos os uns num canto, junta todos os 2 no outro, todos os 3, todos os 4. É preciso fazer isso. Eles precisam romper com as panelinhas. Fora isso, gente, nós temos as duplas. As duplas são ótimas. Ó, 2 cérebrozinhos pensando é uma ótima estratégia para ajudar a potencializar o processo de ensino-aprendizagem. E aqui fica a dica, ó. Quando você quer, né, maximizar esse conhecimento, passar de um conteúdo fácil para o mais difícil, e você não está conseguindo, você pode fazer grupos heterogêneos. O que significa isso? Um aluno tem um nível um pouco mais baixo, o outro aluno um pouco mais alto. Por quê? O que tem o nível um pouco mais alto ensina aquele que tem um nível um pouco mais baixo. Essa é uma estratégia. E você também pode usar a estratégia de fazer um grupo homogêneo. Jennifer, já abro, tá? Deixa só terminar o pensamento aqui. E aí você pode fazer um grupo homogêneo. Por quê? Para que eles possam discutir, trocar informações para crescer junto nesse conhecimento. O que a gente sabe? Existem muitos pesquisadores hoje falando sobre as metodologias ativas. E trabalho em grupo é metodologia ativa. E tem um grande pesquisador, um professor de física de Harvard, que ele está revolucionando com as metodologias ativas. E ele fala muito sobre essas aprendizagens aos pares. E ele coloca o seguinte, que nós, às vezes, professores, nós já estamos tão habituados a falar aquelas mesmas palavras, a explicar daquela mesma forma, e aí, quando a gente faz isso, nosso cérebro está no automático, viu, professorada? Sabe que ó, parte do nosso cérebro a gente está trabalhando com essa vermelhinha aqui, ó, tá? Quando a gente está no automático, a gente trabalha a área vermelhinha. Mas o nosso aluno, para aprender, ele tem que estar com a área amarelinha ligada. E nós precisamos fugir do automático. Então, ficar na área vermelhinha para a gente não é saúde. A gente precisa migrar, a gente precisa sair dessa área vermelhinha. Ou seja, nós não podemos ficar repetindo as nossas velhas práticas. A gente tem que mudar, tem que aprender coisas novas, tem que experimentar coisas novas. E esse pesquisador de Harvard, ele diz o seguinte, quando a gente coloca um aluno para conversar com outro aluno, eles têm uma linguagem mais próxima, eles conseguem se comunicar de uma forma que é mais conexa.
e eles tendem a aprender um com o outro de uma forma muito mais rápida. Ele até traz alguns parâmetros e algumas metodologias para fazer na aprendizagem aos pares, que depois eu vou passar para vocês nos grupos, lá no grupo, que é bem legal. E é exatamente isso. Fala sobre esse cérebro que pode aprender com o outro, porque eles são da mesma faixa etária, eles vivem as mesmas coisas, eles têm os mesmos repertórios, então é mais fácil para a gente usar, né? Para a gente ferramentar os processos educacionais quando a gente pensa nessas duplas. Do ponto de vista da neurociência, gente, a evidência é clara. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, tá? Nem no processo educacional. A gente não foi feito para pensar sozinho, para sentar numa carteira, um atrás do outro, enfileirado e quieto. Esse modelo tradicional já é um modelo que não se sustenta mais. Já é um modelo, né, que vem de uma necessidade fabril, onde os seres humanos não precisavam pensar, eles só precisavam repetir o processo. Hoje, o processo educacional não pode mais estar pautado nessa circunstância tradicional. É lógico que, de vez em quando, o professor pode fazer uso dessa abordagem tradicional, mas a gente precisa ter essa mediação com o aluno. O aluno precisa falar mais, precisa se expor, a gente precisa fazer com que as trocas aconteçam dentro da sala de aula. O ser humano, ele mudou, ele não é mais o mesmo. O homem lá das cavernas era aquele homem que coletava para comer, depois passava 18 horas deitado para aquele alimento poder ser digerido, né? E a partir do momento que o homem descobriu as mãos, tá? Que as mãos podiam afiar as pedras para virar faca, que as mãos podiam fazer fogo para deixar o alimento cozido, e com isso o estômago gastava menos energia para processar os alimentos. O desenvolvimento das mãos, ele é atrelado ao desenvolvimento também, ao aumento dessa área amarela. Olha que interessante. Essa área amarela, que é o córtex frontal, é o que nos difere de qualquer outro animal. Então, o cachorro, o gato, a baleia, seja qual for, nós somos os seres mais inteligentes da face da Terra. Por quê? Porque temos a maior área amarela, que é essa área frontal. E o desenvolvimento dessa área frontal no cérebro humano foi acontecendo ao longo da evolução da espécie. E quando os pesquisadores vão analisando os cérebros ao longo do nosso desenvolvimento, eles verificaram o quê? Uma correlação. Quando nós começamos a usar mais as mãos, foi quando o nosso lobo frontal aumentou de tamanho, tá? Dentro da espécie, de uma análise de uma análise retrospectiva, então é isso que aconteceu. Então, nossa área amarela é uma área muito genuína, né? É uma área humana que não é assim, a gente nasce e ela, pum, desenvolveu. Não, ela precisa de amparo do fundo do cérebro para ela poder desenvolver. Um exemplo muito simples. Um bebê não sabe fazer café. Por quê? Porque para fazer café precisa de área amarela. Na realidade, de um filetezinho que fica aqui na frente, que chama funções executivas. Porque fazer café é procedimento. Tem que esquentar a água, tem que colocar o café no pó. Opa, tem que colocar o pó no coador. Hora que a água esquenta, vocês já estão vendo que eu sou péssima cozinheira, né? Hora que esquenta a água, coloca água quente lá no pó, né? E faz o café. Tem um tempo para fazer o café. Não é assim simples. A mesma coisa é o cérebro. Ele tem um tempo para se formar. Não é simples, né? A educação infantil existe para quê? Para formar esse
fundo do cérebro. Quando a gente entender isso, nós vamos avançar muito. Nós, da educação infantil, nós precisamos, formar esse fundo do cérebro, e a formação desse fundo do cérebro não é com o papel e com o lapisinho. A formação desse fundo do cérebro na educação infantil, é troca de objetos, de manipulação, é entender que um é diferente do outro, é entender que tem formas diferentes, é entender, né, que tem cores diferentes. Então, a educação infantil é essa base. E essa base que vai muito além das nossas velhas práticas, que é o papel e a caneta. Então, essa é uma prática que a gente precisa romper. A educação infantil, quando a gente olha para o processo educacional, talvez seja a que mais tenha passado por grandes modificações. Porque alguns anos atrás ela era eminentemente assistencial. A educação infantil era comida, né? Comida para criança, e se ela estava limpinha. Era isso. Hoje não. Hoje já tem a pedagoga nas creches, nas pré-escolas. Hoje já tem os HTPCs ou ATPCs que vai de cada região. Os professores já precisam discutir os planos de ensino, os planos de aula. O que nós temos hoje na educação infantil? Um impasse. Ensina letra, não ensina letra, ensina o nome, não ensina o nome, sai alfabetizado, não sai alfabetizado. É esse o impasse geral. Mas o que é necessário? O que a gente precisa entender? Na educação infantil, depois que a gente provoca todas essas experiências, o que a gente tem, né? A gente tem esse cérebro que foi formado, e se esse cérebro foi bem formado, bem amparado, esse fundo, essa criança, ela sai lendo e escrevendo naturalmente. Ela faz isso de uma forma espontânea. Ela acaba escrevendo o nome dela de uma forma espontânea. Vou falar para vocês uma coisa. Minha filha tinha 3 anos, e uma vez nós estávamos passando pelo centro da cidade onde a gente morava, e ela viu escrita a palavra assim, frango assado. E ela virou para mim e falou assim: olha, mamãe, 2 papais. O meu marido chama Samir. E ela identificou que o frango assado, o assado tinha 2 S's, e que o assado tinha 2 papais. Uma criança de 3 anos. E nunca ninguém fortaleceu letras, né? Nunca ninguém fortaleceu números, mas a apresentação disso tudo precisa estar aqui, pautada no fundo do cérebro. É aqui que a gente forma. Depois que a gente forma os caminhos, as comunicações neurais, e aí fica mais fácil. Aí a gente consegue ampliar as possibilidades de aprendizagem. Se a gente for dividir o cérebro de acordo com a escola, aqui nós temos a educação infantil e aqui nós temos o ensino fundamental. Mas toda vez que não aprende no ensino fundamental, a gente volta aqui. Então, as crianças com transtornos de aprendizagem. O que nós temos hoje na escola? Nós temos autismo, nós temos dislexia, nós temos TDAH, nós temos as deficiências em gerais, nós temos síndrome de Down. O que é tudo isso? Tudo isso são disfunções no cérebro, tá? Em algumas conexões neurais que geram alguns comportamentos. Então, só bem rapidinho. O autismo. O autismo, ele tem uma deficiência no funcionamento de algumas células vermelhinhas que ficam aqui nessa área, Não são células vermelhinhas, são as células que ficam nessa área vermelhinha, que são as células do lobo parietal, que diz respeito aos neurônios espelhos, e que tem causado muitos prejuízos para o autista. Por exemplo, na imitação,
problemas visoespacial para se organizar dentro do espaço onde ele está, problemas em relação à tolerância a contato, ele acaba sendo intolerante, mas não são todos, né? O autista tem uma gama, então alguns acabam tendo isso. O TDAH, o que que ele tem? Ele tem aqui nessa área da frente, na área amarelinha do lobo frontal, uma circunstância com os neurônios. Mel, você fechou seu microfone. Abriu, obrigada, Jennifer. Então, o TDAH, ó, ele tem uma dificuldade na transmissão de alguns neurotransmissores nessa área. A síndrome de Down. A síndrome de Down tem toda uma característica motora e uma característica cognitiva. Geralmente vem associado com uma deficiência intelectual leve. Então, tem um planejamento e uma organização cerebral diferenciada. A dislexia, que é essa dificuldade nesse fluxo de leitura, é um processo também da capacidade de juntar as letrinhas para poder ler. Então, tudo isso é cérebro. A partir do momento que a gente entende aonde estão as coisas, a gente pode fazer rotas alternativas. E essas rotas alternativas podem melhorar a construção das coisas dentro da sala de aula. Vou falar para vocês, por exemplo, o autista, tá? O autismo, o problema dele é na área vermelhinha. Então, quando o autista, ele não aceita ser tocado, tá? Você toca e ele não aceita. Não adianta ficar tocando, não adianta insistir. Toda vez que você toca, você faz com que aquelas células que fazem a interpretação da informação sejam ativadas. O autista, ele já está falando para você que a hora que ativa, aquilo é como se desse choque. Ele não gosta. Então, não adianta você ficar toda hora tocando no mesmo assunto, tocando na mesma tecla. O que você tem que fazer? Use outras estratégias. Ó, o som está aqui perto mora o olfato, a gustação, o olho está aqui perto. Você pode fazer outras coisas para melhorar essa capacidade de tolerância ao toque. Eu coloquei para vocês no grupo o coelhinho sai da toca sem som, especialmente para o autista. Depois eu vou recolocar no grupo. Se alguém entrou depois, não tem esse material, mas eu vou colocar depois para vocês. Então, o coelhinho sai da toca, o que, que é o sem som? O autista, geralmente, ele também é intolerante a barulho. O barulho deixa ele mais nervoso. Então, vamos brincar todo mundo sem som. Uma prática comum dentro da escola é assim: a gente acaba fazendo atividade de inclusão, mas aí ou a gente inclui o autista e exclui todo o resto, ou exclui, né, o autista e inclui todo o resto. A gente não consegue fazer as duas coisas. Então, a gente precisa pensar em coisas que possam, de fato, trazer inclusão. Então, esse coelhinho sai da toca sem som. Por que sem som? Para a gente já trabalhar com outra via. Vamos, né? Deixar essa via do som, que a gente sabe que é uma via que perturba o autista, quietinha. E aí, todo mundo vai brincar sem som, até o professor. Então, na hora que o coelhinho tiver que sair da toca, o professor vai estabelecer um combinado. Vai levantar uma folha, vai levantar um objeto, vai fazer um gesto. Ele vai combinar alguma coisa, mas não vai usar o som. Com isso, nós vamos usar outra via. Não vamos usar a via que estamos acostumados a brincar no coelhinho sai da toca. A partir do momento que a gente usa outra via, a gente vai ampliando as possibilidades. E quando a gente amplia as possibilidades, há também, né, uma circunstância para se fazer neuroplasticidade, que é quando nós fazemos uma outra rota para dar conta da mesma tarefa. Eu sei que eu estou falando uns termos difíceis, mas a gente vai estudando junto e vai aprendendo junto. A neuroplasticidade é uma condição do cérebro
que quando um caminho, né? Um caminho que é estabelecido entre a comunicação de uma célula e outra não se conversam, o próprio cérebro faz um caminho alternativo para conseguir fazer aquilo. Então, nós vamos incluir todo mundo nessa proposta, de forma que todo mundo possa brincar junto. E esse coelhinho sai da toca sem som não vai prejudicar quem escuta. É uma atividade diferenciada que vai propor benefícios para todo mundo. Então, isso nós precisamos pensar nessa construção, que seja uma construção de rotas para ativar áreas vizinhas do cérebro. Como que eu sei isso? Se eu sei qual é a área que eu estimulo. Então, quando eu faço uma abordagem com o meu aluno, o que eu estou estimulando? Quando eu peço para ele copiar alguma coisa da lousa, eu estou pedindo para ele, ó, ativar o lobo occipital. Quando eu dou um ditado para ele, eu estou fazendo o quê? Ó, ativando o lobo temporal. Quando eu faço uma imitação, eu estou ativando o lobo que cuida da atividade motora. Então, isso eu preciso saber. Eu não preciso saber o nome das coisas. Eu não tenho a necessidade de ser tão técnica, mas eu tenho que saber aonde fica a localização e o trabalho desse cérebro para poder fazer uma tarefa que corresponda àquilo que o meu aluno precisa. A Jennifer e a Clélia que desejam falar que levantaram a mão. Jennifer, pode ser você primeiro, que você levantou antes? Vai lá, Jennifer. Pode sim. Uma primeira colocação é quando você fala da questão de que os professores precisam entender, né, como funciona no cérebro para a criança aprender. Tem uma neurocientista, eu acho que ela é canadense, a Tracy Tukuhama Espinosa, que ela fala sobre os pilares da mente, né? Que é símbolo, padrão, ordem, categoria e eu acho que é relação, uma coisa assim. Eu não lembro se é isso mesmo e não lembro se a ordem é essa. Tá. Mas assim, ela fala que assim, quando os professores entender que qualquer coisa que a gente vai aprender precisa seguir essa ordem, que tem, por exemplo, na alfabetização, a criança precisa identificar reconhecer o símbolo, que é o alfabeto. Aí ela vai ver que as palavras têm um padrão, que elas são escritas de uma certa forma. Depois ela vai ter uma ordem, né? Que é a A classificação. letra tem uma ordem certa né? Isso. Na palavra, ou as palavras têm uma ordem certa na frase para dar um sentido, e depois ela tem a relação, que aquela palavra representa aquilo que a gente está ouvindo, ou que a gente está falando. Só um minutinho, Jennifer. Ó, o que a Jennifer está falando é muito interessante e há uma neurocientista que diz exatamente isso. Ó, a primeira parte do que ela diz é olho. Sim. É olho. Depois, a segunda parte que ela está falando é uma área que fica aqui, ó, entre o verdinho e esse laranjinha. E depois toda essa associação vai ser projetada no lobo parietal, que vai encontrar a razão, o significado daquelas palavras. Então, ó, fundo do cérebro. De novo, a educação infantil aí, Lu, ó, o fundo do cérebro. Pode continuar, Jennifer. E aí, e ela coloca esses 5 pilares em tudo, tipo, na matemática, a criança precisa aprender. Então, tudo que a gente vai aprender tem essa ordem para se aprender. Isso é uma base e qualquer aprendizagem vai depender dessa base. Então, assim, se a gente entende isso, então, a gente vai pensar, putz, eu vou ensinar, vou alfabetizar a criança. O que ela tem que aprender primeiro? Ela tem que aprender que é um símbolo. Depois, ela tem que aprender que existe uma ordem. Então, aí um erro que a gente comete muito comum em escola é, por exemplo, a criança é pré-silábica.
E aí você vai colocar uma atividade para ela encontrar a primeira letra. Aí você coloca lá água, agulha, não sei o que lá, tudo com A. Não, água, bola. Quando você coloca que a água, um monte de palavra diferente, a criança ela não vai perceber que aquilo tem uma ordem, que os símbolos daquela palavra têm uma ordem. Assim, a gente poderia usar pseudo-palavras embaralhando as letras para ela entender que aquela ordem, aquela determinada palavra tem uma ordem, porque isso facilita para ela. Porque se você colocar um monte de palavras diferentes, não são as mesmas letras. Ô, Jennifer, eu tenho um jeito mais fácil, hein? Olha lá, gente. Ó, como que a gente começa com a alfabetização? Primeiro, olho. A criança precisa aprender a diferenciar o que é a Sim. letra, né? O que é esse símbolo? Ela precisa saber o que é o A, que o A tem duas perninhas, uma perninha no meio, o B que tem bolinhas. Então, a primeira coisa é o olho. Que é o símbolo, né? Criar mecanismos para a criança saber diferenciar o que ela vê. Depois é som, som. Então a criança viu e a gente repete o som. Isso pode ser da letra, pode ser de palavras, o que a gente estiver trabalhando. Então vai contar uma história, é a mesma coisa. Mostra, ó, a imagem, depois o som. A imagem da bola, depois bola. E aí ela vai gravando isso. São áreas que ficam pertinho. Depois a criança vai pronunciar, especialmente a criança da educação infantil. Ela tem que pronunciar, a gente tem que pedir para ela. Agora é sua vez, você que fala. Fala baixinho, fala alto, fala sem som, né? Brinca com a criança. E aí, ó, a professora precisa ficar de frente para os alunos sempre, de preferência usar um batom mais escuro, para que a criança possa fazer a leitura labial, né? De preferência na altura da criança, para que ela também consiga imitar o gesto facial para dar conta de pronunciar a palavra. E só por fim, gente, é o ato da escrita. Sim. Muitas vezes, o que a gente faz? Coloca tudo junto. Não. Coloca a letra, coloca o som e já dá o lápis que tem que fazer o tracejado da letra. E não, não. O cérebro, ele é muito organizadinho, né? Ele não é bagunçado. Então, quando nós formos ensinar sobre esses processos de alfabetização, a gente não pode esquecer, primeiro, olho, depois som, falar o som dessa letra, o som da palavra, aumentar, né? Aumentar a capacidade dessa criança, dessa compreensão fonológica. Depois a criança fala, ela imita, ela fala para gente, e por fim, a escrita, tá? Podemos fechar, Jennifer? Em relação às duplas, quando você coloca as duplas heterogêneas, a gente tem um costume de sempre colocar assim, eu vou pegar alguém que saiba aquilo que a outra criança está com dificuldade. E a gente precisa pensar também que aquela criança que tem dificuldade em alguma coisa, ela também é boa em outra coisa. Sim. E o legal é você pegar uma dupla, montar uma dupla que onde a criança que tem dificuldade possa ajudar a outra criança que sabe mais que ela, para ela se sentir útil também. Por exemplo, às vezes a criança tem dificuldade em matemática, mas ela faz uma letra super caprichada. E a outra é boa em matemática e a letra dela é uma bagunça no caderno. Então, uma vai complementar a outra. Tipo, a que sabe matemática vai olhar o caderno da que não sabe, vai falar, nossa, mas o caderno dela é muito bonito e ela nem sabe matemática. Então, eu preciso caprichar no meu. Aí a importância desse professor, ó, que faz o diagnóstico, a sondagem, que sabe quem são os seus alunos, né? Às vezes, nós, professores, chegamos na sala de aula e queremos colocar conteúdo, andar com o conteúdo, mas antes de andar com esse conteúdo, é preciso conhecer.
Quem é o meu terreno? Quem é o meu aluno? Porque aí sim eu dou conta de formar os pares, né, adequados para cada situação. Aí sim eu dou conta de montar as estratégias pedagógicas que possam realmente aproximar cada vez mais o meu aluno da aprendizagem. Obrigada, viu, Jennifer? Clélia, fique à vontade, querida. Então, eu queria primeiro te fazer uma pergunta e depois fazer uma contribuição. Vou começar pela pergunta. Eu não sou professora de educação infantil, sabe disso, sou de física, mas eu dou muito treinamento a professores de todos os segmentos. E aí a minha pergunta quando você apresenta o alfabeto para a criança, obrigatoriamente você tem que apresentar esse alfabeto sequencialmente? Ou seja, A, B, C, porque o que, via de regra, quando eu chego nas salas de aula, tá tudo assim, bonito. Eu fico horrorizada com isso, sinceramente. Mas tá tudo assim. Eu falo, não é possível isso. A, B, ou seja, primeiro vem o A, depois vem o B, tudo em sequência. E eu insisto, digo, não pode ser isso. Na minha cabeça, isso não pode acontecer. Então, essa é a primeira pergunta. Queria que você respondesse. Obrigatoriamente, eles têm que colocar tudo do jeito que eles colocam, assim, A, B, C, D, F, G, H? Não tem. Algumas coisas parece que é modismo na educação, né? Alguém fez no passado e repete. Existe até algumas condutas hoje que tem uma rotina na sala de aula, que chega, tem que falar o A, B, C, D, né? Então, não há necessidade disso. Se a gente, ao invés de ter essas letrinhas penduradas na parede, se a gente tivesse essas letrinhas dentro de uma caixa de papelão, dentro da sala de aula e pedisse para os alunos naquele dia, vamos formar uma palavra juntos, ou vamos escrever a palavra do nosso amigo que está fazendo aniversário, vamos escrever o nome dele, vamos fazer uma palavra maluca, cada um vai colocar uma letra do jeito que quiser, isso seria muito mais produtivo para o cérebro, tá? Né? Então, não, infelizmente, é uma conduta que a gente precisa parar para pensar. Eu, nas minhas formações, começo a falar assim, Clélia, aos poucos, né? Porque tem professor muito resistente. Então, eu começo a falar assim, tira de vez em quando umas letras para ver se eles notam se está diferente. Vira umas de ponta cabeça para ver se eles notam. O que acontece, Clélia? Vou te explicar do ponto de vista do cérebro. Se você deixa lá tudo o ano inteiro do mesmo jeito, vai para o automático. Né? Ficou automático, então só sabe daquele jeito, não constrói muitas vias com aquela aprendizagem. Uma aprendizagem tão rica criou uma via neural só. Então, é preciso realmente romper com isso. Tá? Ok. E a minha contribuição é a seguinte, né? Aí eu vou falar como professora de física. Todas as vezes que eu entro, e você me ajudou muito, você não faz ideia, todas as minhas formações. E aí, todas as vezes que eu falo em funções executivas, eu dou exatamente o exemplo de fazer um café. E aí eu descubro que poucas são as pessoas que sabem fazer um café. Então, eu diria que 95% dos professores não sabem fazer café. Porque a primeira coisa que eles dizem para mim coloco a água a ferver. E aí eu entro aí com uma contribuição de física. Quais são os gases que compõem a água? Hidrogênio e oxigênio, que são gases. E quando eu fervo esse gás, ele evapora. Teoricamente, claro, ele vai evaporar. Então, eu deixei de ter água. Então, a água para o café ela não pode estar fervida a 100 graus Celsius. Ela tem que estar lá no fundo da caneca com aquelas bolinhas, e aí é o momento de você coar. E aí eu acho muito, me intriga muito esse fato, né? Eu falo, gente, mas como assim? As pessoas não pensam que aquilo ali é um gás que está dentro, né, de uma substância líquida, e aí fica aqui a minha contribuição. Então, todas as vezes que nós vamos falar dessas funções executivas, que eu faço questão de fazer o café todas as manhãs aqui, exatamente para eu trabalhar essa função executiva do meu cérebro, eu faço questão disso. E eu todas as vezes penso, lembre você não faz ideia, todos os dias.
Que bom, eu fico muito feliz. Agora É eu vou, isso. eu vou aprender sobre esses conceitos de física para melhorar, viu? A minha colocação. É muito interessante, porque, via de regra, é fervo a água. Eu digo, mas não, a água não pode estar 100 graus Celsius, vai evaporar o gás, etc. Mas a gente tenta passar algumas coisas na medida do possível. Mas acho fantástico. Eu estou tão apaixonada por essa neurociência que você não faz nem ideia. Ai, que bom, eu fico muito feliz. E Meu Wilson está até acabadinho, de tanto que eu carrego ele por baixo para cima. o meu também, ó, eu vivo tendo que repor as cores dele. Gente, isso que você disse, Clélia, é uma verdade, porque ó, nós, enquanto professores, quando a gente entende de neurociência, a gente muda, né? As nossas aulas mudam, nossa conduta muda, nós mudamos como pessoa, nós mudamos na nossa casa, tudo fica diferente, né? Hoje, eu tenho visto muitos professores falando, olha, tá difícil, não estou conseguindo, tá complicado, tá cada dia pior, mas se a gente se voltar um pouquinho para entender a base, para entender esse alicerce, vai ficar mais fácil. O conteúdo hoje é um conteúdo que o nosso aluno, o cérebro dele, é mais rápido que o nosso, viu? Porque ele está em evolução. O que o nosso aluno não tem? Nosso aluno não tem habilidade social, nosso aluno, ele não tem colaboração, ele não tem parceria, ele está pobre de afeto. Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer com que as nossas abordagens possam ter basicamente, o que a gente precisa para se desenvolver, nós precisamos dar o básico, né? E esse básico com qualidade, muitas vias neurais, para que essa qualidade se reflita aqui na área amarelinha, e nós precisamos colocar nisso um pó mágico, que é o afeto, que é o amor, que mora aqui, que é o lobo, que é o sistema límbico. Então, se a gente conseguir fazer isso com amor, com paixão, com olho no olho, né? Da forma como a gente gosta de fazer, nós vamos ter um desenvolvimento cerebral mais completo e o nosso aluno se desenvolve. Hoje em dia, a gente não tem tanta necessidade de ensinar conteúdo como a gente ensinava antes. Antes, éramos o rei da cocada preta, na última bolachinha do pacote, né? Nós fazíamos diferença na sala de aula, nós levávamos o conhecimento. Hoje, o danado do celular, gente, ele tem tudo. Ele sabe de coisas muito mais interessantes que nós. Mas nós conseguimos dar o tempero para fazer com que esse cérebro seja trabalhado de uma forma um pouco mais global. Então, não vamos ficar tão preocupadas com esse conteúdo que precisam andar a qualquer custo. Nós precisamos fazer com que esse ser humano ande. Se esse ser humano andar, ele busca o conteúdo, ele aprende de forma mais espontânea, ele se apaixona pelo conhecimento e as coisas avançam. Então, não é retroceder e nem ficar parado, mas é mudar de atitude, mudar. Enquanto nós não rompermos com essa lógica do conteúdo, com a técnica, nós vamos continuar sofrendo. Então, a partir do momento que a gente conhece a base, tudo fica mais fácil. E aí, eu quero falar para vocês que a gente vai fazer um sorteio hoje aqui. Eu estou com o Júnior, que é meu super auxiliar, o Júnior que trabalha comigo com essas questões de marketing. Vocês sabem que eu tenho vários cursos online e nós estamos fazendo esse sorteio, que é um sorteio muito especial, que são com 3 cursos. São 3 cursos em um, e é até uma estratégia, né, ter chamado vocês aqui para conversar, para falar para vocês sobre isso. Os meus cursos, eles ficam na plataforma Mel Eliane, e agora, nesse início de ano letivo, nós fizemos uma super promoção, que são 3 cursos em um,
um curso que fala só sobre neurociência para professor, um outro curso que fala sobre estratégias pedagógicas de sucesso, que é essa que eu contei um pouquinho para vocês, tem várias coisas práticas, e o terceiro curso que fala só sobre os transtornos de aprendizagem. Todos esses cursos, eles têm um valor médio, né? No site, ele está por R$ 499 cada curso, mas em 24 horas, esses 3 cursos sairão pelo valor de um, e vocês podem parcelar. E nós vamos fazer um sorteio para quem está aqui, que vai ganhar os 3 cursos. Júnior, você me ajuda aí no sorteio? O Júnior, ó, Faila. É um curso muito especial. Eu trago uma abordagem dessas que vocês já sabem, né? Dessas que a gente já fala, uma abordagem da educação, da neurociência baseada em evidência, mas com o Wilson, falo devagar, né? Trago essas questões dentro de aulas curtas que vocês podem assistir de qualquer lugar, tá lá no banheiro, sem muito tempo para fazer, assiste uma aula. Todas essas aulas, elas estão gravadas e você pode assistir e reassistir o tempo inteiro. Elas, se você não pedir o certificado, elas ficam ali, você pode assistir sempre, tá? E é um divisor de águas, porque realmente pode fazer a diferença na vida do professor. Depois que eu comecei a usar esse conhecimento, primeiro usei com a minha filha, que eu costumo brincar, coitada, virou uma cobaia, né? Ao longo da vida, ela tem 14 anos, virou uma cobaia. Mas depois que eu comecei a usar esse conhecimento, tudo mudou e tudo ficou diferente. É o que a Clélia falou, a gente se apaixona. Não é só na sala de aula, você vai usar isso para tudo, né? Então, o futuro, ele requer que a gente tenha um conhecimento adicional. Nós estamos inundados de estresse, de um monte de coisa para fazer, e precisamos, de fato, ter, né, esses escapes, ter esse conhecimento que possa nos ajudar nas situações da vida real, nas situações do dia a dia. Tudo bem? Então, fica aqui o convite para vocês. É uma promoção que vai durar 24 horas, então é só até amanhã. E eu vou fazer o sorteio de vocês à moda antiga. Pode? O sorteio, eu e o Júnior ficamos conversando. Como que a gente faria o sorteio? Se a gente faria com todo mundo no grupo, como é que seria? E eu falei para o Júnior, vamos fazer com quem está com a gente, né? O que vocês acham? Eu acho. Vamos, ó, então, vamos lá. Ô, Júnior, você me ajuda com o sorteio? Cadê o Júnior? Eu vou colocar aqui, ó, para vocês um endereço que é do site. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no site, tem vários depoimentos de pessoas que já fizeram um curso, que gostaram. O Júnior, eu acho que ele sumiu. Cadê você, Júnior? Eu estou colocando o endereço lá no WhatsApp também, que acho que fica mais fácil. Ó, é o endereço da página, se caso vocês quiserem dar uma olhada. Nós estamos em 11 pessoas aqui, então a Faila, Clélia, a Sônia, Neilma, Jennifer, quem mais? Me ajudem, Lu. A Lu tá aí também. Quem mais que eu não coloquei? Tem mais alguém aí? Vamos lá. Vamos lá. Estamos em on. A Sheila. Vê se eu coloquei todo mundo. Clélia, Faila, Sheila, Lu, Neilma, Sônia e Jennifer. É isso? É? Esse Sá sou eu? Arro! A Sá é você, Sá. Samara, é você, gatona. Arro! Todo mundo torce. Atenção! Tanã, vai ser a moda antiga, hein, gente? Vamos lá.
Peguei um. Sá, foi você. A Samara. Aí, Samara. Parabéns, gente. Palmas para Samara. Vamos fazer as reaçõezinhas aí, ó. Palmas aí. Parabéns, colega. Aproveita bem. Muito bom. Parabéns. Eu tava torcendo aqui. Olha aí. Pode jogar na loteria amanhã, viu? Pessoal, então, Sá, se você puder fechar o seu microfone, querida. Aí, pessoal, então, para a gente fechar a nossa noite de segunda, nós não podemos nos esquecer que esse cérebro é o grande ponto da educação. Não adianta colocar conteúdo aqui dentro, a gente precisa saber a forma de colocar e a maneira como isso vai entrar. Isso faz toda a diferença. Nós precisamos entender que nós temos que ativar o meio do cérebro, e o meio do cérebro a gente ativa com emoção, com sentimento, com amor. Precisamos deixar a educação cada vez mais humana, cada vez mais, cérebros prontos para um ajudar o outro. Ninguém vive sozinho e é preciso ensinar novamente o ser humano a respeitar e a viver junto com o outro, porque é assim que a gente aprende e é assim que as coisas acontecem, né? Então, o nosso aluno, ele precisa de um ambiente agradável e ele precisa gostar do que faz, porque senão ele não aprende. O nosso aluno, ele pode ter muitas dificuldades de aprendizagem, mas ele tem uma professora excelente, que somos nós. Todas as dificuldades nós conseguimos sanar se a gente olhar para esse alicerce. Vai fragmentando, deixando fácil e vai fazendo o que o Piaget nos ensinou. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e vai seguindo. Vai do concreto para o abstrato, que a gente tem chances maximizadas de vencer aquilo que a gente precisa. E uma coisa por vez. O cérebro, ele não faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, as coisas precisam ter início, meio e fim. Como fazer café, que tem início, tem meio e tem fim. Que hoje a gente aprendeu a fazer café de uma forma diferente, viu, Clélia? Então, nós precisamos pegar esse conhecimento e traduzir para o chão da sala de aula. De nada adianta a neurociência se a gente não souber fazer essa ponte com o conhecimento. Toda vez que a gente faz essa ponte, nós saímos do automático, ganhamos saúde e o nosso aluno amplia as possibilidades de aprender. Tudo bem? Podemos fechar? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu gravei essa aula, vou colocar o link lá no grupo e vou trazer mais novidades para o grupo, tá? Esse combo desses 3 cursos, eles funcionam assim. As primeiras 10 pessoas têm uma mentoria comigo durante 1 mês. As primeiras 10 pessoas também vão fazer a oficina do cérebro, lembra? De pintar o cérebro. E as primeiras 10 pessoas também, as primeiras 10 pessoas não, todas as pessoas ganham 10 atividades práticas que trabalham com o cérebro. Essas atividades eu já coloquei lá no grupo para vocês, fui colocando fragmentada, mas eu vou colocar de novo, porque é brinde para quem estava aqui me aguentando hoje, segunda-feira, né? Então, eu vou colocar todas essas 10 atividades lá. E também vou mandar material para vocês. O que vocês quiserem, eu estou à disposição. Nós somos, acima de qualquer coisa, amigas, né? Então, o que vocês precisarem, mandem notícias. Vocês têm o meu WhatsApp. Amigos são pessoas que se unem para o mesmo ideal. E nós estamos aqui por um mesmo ideal. A gente acredita na educação e acredita na educação de qualidade. Então, o que vocês precisarem, estou à disposição. Fiquem com Deus.
Também adorei o nosso momento e vou fazer mais momentos como esse. Aí eu vou avisando do grupo, tá bom? Beijo grande. Antes de sair, abre o microfone e fala tchau para mim, hein? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, colega. obrigada por tanto Beijo. sempre. Fiquem com Tchau, Deus. Beijo. Tchau, tchau. Já já eu jogo o link para vocês. Tá bom. Tchau.